O Museu Brasileiro de Rádio e Televisão exibe hoje, nós estamos aqui gravando com um dos maiores expoentes do rádio brasileiro. Alguém que tem mais de 90 anos de idade, uns 70 anos de carreira e muita história para contar com a gente. Nós temos o prazer hoje de gravar com Salomão Esper. Tudo bem, Salomão? Tudo bem, muita alegria em recebê-los aqui e saber que ainda alguém se interessa pelo rádio, né? Que ótimo! É muito importante. Na hora que há tantos vaticínios que deixam a gente numa instabilidade aí, nós que acreditamos e cansamos de proclamar, não nos cansamos de proclamar que o rádio é eterno, né? Que jamais o rádio será uma partícula expletiva, pelo contrário, ele tem. Mas o acervo do rádio realmente é muito grande. E eu espero que, apesar de tantos meios de comunicação despontarem com uma orgia, com ostentação, com qualidade, né? Que o rádio humilde, no qual eu comecei, por exemplo, em alto-falante, na rádio de Pirassununga, recém-inaugurada, onde fiquei estudando 1 ano e meio, e a gente espera que esse rádio seja Persista realmente sempre, eterno. né? Que bom. Vamos voltar lá no tempo. Quando é que Salomão Esper... Primeiro, o seu nome de batismo é o seu nome artístico? Tem alguma Não tem diferença? não. É uma coisa interessante envolvendo o meu nome. O juiz de direito de Santa Rita do Passa Quatro, uma personalidade, doutor Assis Moura, ele me ajudou a tirar uma dúvida atroz. Todo mundo me perguntava, por que você é Salomão Esper e nenhum irmão seu, ninguém tem esse sobrenome. O sobrenome é Salomão. O Calixto Salomão, o Abrão Salomão, eram meus irmãos. No rádio aqui em São Paulo, o velho Realejo, a Saudade Continua, meu irmão apresentava, ele era também Mussa Salomão, em rádio Salomão Júnior, que deram, batizaram ele assim. E eu, Esper. E esse juiz, naquela oportunidade, em 1945, talvez, vendo a minha aflição de estar diferente de nome, eu disse, não, para ser mais fácil, é melhor acrescentar o Salomão. Porque Salomão é Esper Salomão. É uma coisa muito comum em imigrantes, gente de outras raças que tem a repetição, mas principalmente no árabe. Está cheio de nome repetido aí, né? O nome e o sobrenome iguais. Eu fiquei com Salomão Esper Salomão. Logo em seguida, fui fazer o colegial em Pirassununga, porque em Santa Rita do Passa Quatro, um ginásio muito bom, não existia nenhum curso que permitisse a gente ingressar na faculdade de Direito, faculdade de Medicina. E ao fazer o concurso para a entrada no rádio, consegui uma vaga na Rádio Cruzeiro do Sul, então chamada Emissora 5 Estrelas. Isso nós estamos falando de 1940? E 8. Em 1948. Bom, resumindo, como eu papei lá um lugarzinho através de um concurso, que eu nunca pensei que fosse tanta gente quisesse ser locutor da Rádio Cruzeiro do Sul. Mas ela tinha essa fama de ser na Praça do Patriarca, né? Então, ali onde Orlando Silva cantou para multidões, depois aí o apelido dele, o nome dele, é o cantor das multidões, porque ele cantava ali na Praça do Patriarca, porque a sacada da Rádio Cruzeiro do Sul dava para a Praça do Patriarca. Então você verifica como é que as coisas acontecem com muita facilidade. Ganhei o lugar. Qual é o nome? Salomão, né? Bobagem. Corta o Salomão. E voltei a ser Salomão.
E você começa na rádio... Oficialmente o nome, tudo Já certo. ficou certo. Em Você- arte, como falam, voltei a ser Você ia Salomão ser. Esso. Você começa na Rádio Cruzeiro do Sul e quando você vem para São Paulo? Bom, a Rádio Cruzeiro do Sul era da Praça do Patriarca e eu vim para cá em 1948. O concurso foi em 1948 para 2 vagas de locutores. Eu estava já na Record, fazendo uns biquinhos lá, através de apresentação do Blota Júnior. O Blota foi candidato a presidente do Centro Acadêmico, 11 de agosto, e reuniu a estudantada toda, que ele conhecia, e fez um programa intitulado Canto de Glória da Faculdade de Direito. E ele quis justamente fazer com o pessoal da faculdade. Eu estava tentando lá no vestibular, foi quando eu conheci o Blota, que me apresentaram para ver se eu conseguia uma vaga de locutor. E eu estava fazendo concurso, porque você precisava agarrar em todos os lugares, né, para ver se acontecia. E o Blota testou a minha voz, a mesma solicitação de emprego, um disquinho chamado disco de papelão, não era nem acetato ainda. E um tal Foto Cruzeiro do Sul, você gravava vozes. E alguns vaidosos iam gravar, outros gravavam mensagens. E ele disse, grava lá esses textos, me deu uns textos de cigarro e traz para eu ver. Quando eu fui buscar o teste, com os textos do cigarro mistura fina, estava tão fininho. Nossa Senhora, já não é bonita. Agora, como é que o Blota vai dar emprego para um sujeito com essa voz? Cheguei e falei para ele, ó, eu gravei, mas... Ele falou, não, isso eu estou querendo ver o desembaraço, tônus, tal, que se voz bonita valesse, eu não teria lugar no rádio, disse o Blota. E aí eu comecei, saiu para mim e fiquei lá, de 1948 até 52. Havia umas emissoras em São Paulo que estavam sempre na mão de político. Era Hugo Borg, era contra a UDN, era a UDN que não tinha emissora, mas querendo divulgar qualquer coisa, Sim. já dependia dessa gente. Então você imagine o que acontecia. Feito o teste, eu fui escolhido junto com Cícero Mota, que depois foi locutor esportivo. Ele tinha vindo de Itapetininga e eu de Santa Rita, no Passa Quatro. Foi uma surpresa porque no auditório reuniam os candidatos a lugar. O auditório não era gigantesco, mas era grande. Você podia imaginar que num prédio no centro da cidade tinha um auditório, que era da Rádio Cruzeiro do Sul. E eu entrei para uma das provas e aquele auditório estava cheio. Executivos, estudantes. E eu olhei e falei, estou perdido. Como é que eu posso ver como as coisas acontecem? E o lugar acabou saindo para mim. Essa é uma história também. E vamos ver se no decorrer da entrevista nós temos tempo ou há necessidade de falar. Muito bem. E a primeira emissora da Rádio Cruzeiro do Sul, você passou para Bandeirantes? Já não? Bom, na Rádio Cruzeiro do Sul era problemático. O diretor era diretor, dono, não sei lá. Ou representava os donos, ou era acionista. Era um médico, Dr. Miguel Leuze. Ele tinha um irmão e os dois comandavam na emissora, Sandino Leuze. O Sandino era mais cordial, mais cordado. E o outro era um cidadão enérgico. Para você ter uma ideia,
ele me despediu praticamente no começo, porque entrou no estúdio e viu um toco de cigarro no chão. E eu falei, mas eu não fumo. Ele já tinha decidido para embora. Não suportava fumante e tal. Eu ainda não fumava, porque fumei durante um certo tempo. Bom, aí o irmão, que eu falei que era mais acordado, irmão entrou no meio, acabaram falando, esquece isso aí e continua. Eu, com 18 anos, precisando daquilo, continuei. Aguentei o que parecia ser um desaforo. Já estava animando programa sertanejo, trabalhei com um antigo diretor de sertanejos que voltava para o rádio, né? E fazia programa de calouros também. Não queria perder aqui. Estava bom, estava interessante já. Para você ter uma ideia, quando eu trabalhei com um sertanejo que tinha o nome artístico de Chico Carretel, nome dado pelo Menotti del Picchia. Ambos eram de Socorro, tinham ligações com Socorro, e ele gostava do Chico Carretel, cujo nome era Durvalino Peluso. Ele botou esse nome, Chico Carretel. O locutor, chefe que presidia esse teste, esse concurso, percebeu que eu estava meio triste, acanhado. Eu falei, poxa, estava esperando ser ouvido em Santa Rita, num programa musical. Vou falar, olha, Chico Carretel vai te dar grandes alegrias. Vaticínio profético. Ah, é? Foi uma dedicação, uma glória o fato de ter trabalhado com ele. E até meu irmão mais velho, ouvindo o programa que eu trabalhava com o Chico Carretel de manhã, 7 horas da manhã, nós recebemos o convite para visitar a Rádio Azul da Penha. Rádio que não era rádio, era serviço de alto-falantes. E era tão grande que tinha o nome de Rádio Azul da Penha. E o Chico Carretel, logo nos primeiros meses, já recebeu o convite para ir à Rádio Azul da Penha, fazer o programa sertanejo de lá, enfim, qualquer coisa. Aí ele respondeu, assim, na minha frente. E o meu irmão mais velho estava ouvindo o rádio para saber o que eu fazia. Aí ele disse, não, vou com todo prazer e vou ver se consigo levar comigo o Salomão Esper. Alguém estreando lá, louco para garantir, querendo fazer tudo para garantir a carreira e um salário. O meu irmão parecia que eu era o César Ladeira. Vou ver se consigo levar. Ele ria, mexia muito comigo. E conseguiu levar? Conseguiu levar. Opa. Mas aí você vai ouvir. Chegamos na Rádio Azul da Penha. Eu fico pensando até hoje, 70 anos depois, será que é verdade isso? Fomos carregados em triunfo lá. Carregados, puseram a gente. Que legal. Meu Deus do céu. Aí fizemos lá o programa de lá e tal. Eu acho que o morador da Penha antigo, os fundadores, devem se lembrar dessa Rádio Azul da Penha, que era um serviço de alto-falantes. Apenas que tinha muitas cornetas, como se falava na época, dominavam o bairro. Quando a gente fala hoje de Salomão Esper, as pessoas imediatamente te ligam à Rádio Bandeirantes e te ligam lá aos jornais, né, os rádiojornais logo pela manhã. Como é que você chegou ali? Como é que você ficou tantos anos no ar, fazendo o mesmo rádio-jornal?
graças a Deus isso aconteceu. Da Rádio América para a Rádio Bandeirantes, um pulinho porque era uma rádio associada à Bandeirantes. O João Saad já comandava a Bandeirantes, portanto comandava a Rádio América. E de lá para ir ao Bandeirantes era, às vezes, duplicava a atuação. Fazia as duas e tal, até que, com a alienação da Rádio América, fiquei definitivamente na Bandeirantes. Então, a Bandeirantes é uma decorrência da ida para a Rádio América, porque eu não conhecia ninguém lá. Os que eu conheci foi pela atuação na Rádio Cruzeiro do Sul e depois na Rádio América. Você chega efetivamente na Bandeirantes em que ano? Sabe que exatamente com exatidão, não posso nem lembrar agora. Eu estava há uns 10 anos da Rádio América, quando eles solicitaram que eu fizesse um programa de calouros lá. Porque eu tinha na Rádio América e na Cruzeiro do Sul, me deram para fazer um programa desse. E eu falei, olha, toda rádio tem o seu programa de calouro. Fazer na Bandeirantes igual a todas, cada uma com o seu prefixo, Sim. com a sua leve diferenciação, mas no fim era o julgamento dos candidatos a cantor e a música apareciam lá e sofriam até umas humilhações. Quando aquele Ciro Chacrinha que gozava, um cidadão que ia lá, e eu procurei fazer um programa sempre com o máximo de respeito possível, muito embora tivesse gongo, tudo que eliminava o candidato. Tudo isso foi feito. E o programa da Rádio Bandeirantes se chamou Juízo Final. Foi sugestão minha mesmo, que reunindo todos os vencedores dos programas de calouros da semana, não só na Rádio Bandeirantes. Por isso chamava Juízo Final. Cada emissora me deu o prefixo do programa. A Hora do Pato tocava aquele, enfim. E cada um entrava e anunciava, vencedor pela rádio tal. Ah, muito legal. A finalíssima era com você. Quer dizer, finalíssima não, porque eu nem trabalhava nas outras emissoras. Foi uma gentileza permitir que eu pudesse convidar e utilizar o prefixo. Para os vencedores era a suprema glória, porque eles foram na Rádio Bandeirantes acompanhados de orquestra. Naquele tempo as emissoras costumavam ter orquestra e a Bandeirantes tinha 3 ou 4. Um conjunto quase orquestra e 3 orquestras. Sim. Silvio Bazuca, Renato Leira, enfim, era um colosso a anunciar o cantor, que da emissora tinha um Cássio, às vezes convidava, a Bandeirantes trazia do Rio, trazia da Argentina, cantores de tangos típicas, e era um orgulho pontificar nessas apresentações, né? E o programa ficou no ar muito tempo, porque o pessoal aparecia lá já com gravatinha borboleta, as moças com traje de cor, porque daquela coleção de premiados nos calouros das outras emissoras, ia aparecer também o vencedor com a orquestra lá da Rádio Bandeirantes. Algum desses vencedores se transformou em cantor ou cantora popular conhecido? Olha, que eu me lembro, que estava comigo lá, e se apresentava no programa, mas não era calouro, já era do Cássio, da Rádio América, era o Agostinho dos Santos. Né? Agostinho dos Santos, belíssima voz, né? Ele foi muito amigo, muito bom, e ele foi crescendo também e pontificou. Você sabe muito bem. E tantos o Carlos Gonzaga. Carlos Gonzaga cantava no programa
Já era tão bom, já era convidado, não está mais Sim. submetido a gongo. Né? Carlos Gonzaga faleceu não faz muito tempo, Exato. né? Pois é. Mas ficou super conhecido até na época da Jovem Guarda, né? Que ele Sim, foi senhor. cantou várias Exatamente. traduções lá. Legal. E aí quando você chega no radiojornalismo mesmo, como é que foi essa passagem? Bom, primeiro, o Júlio Atlas, um dos diretores da Rádio Bandeirantes, diretor artístico na época, já tinha dado o seu prestígio, a sua contribuição ao rádio, na Rádio Educadora de Campinas. O Júlio foi diretor lá, depois foi ser diretor na Bandeirantes. E no cargo de diretor, ele falou, você não quer apresentar o jornal da Bandeirantes, aí vai ter o Alexandre Cadum, que está com uma equipe boa, não é? Se servir, então as ordens. Era para fazer o jornal Primeira Hora. O jornal tinha sido lançado recentemente, com 3 vozes. Né? E eu fui lá para integrar essa equipe. Está vivo até hoje um antecessor meu, que era o Fábio Pérez. Uma voz extraordinária, um grande. Está vivo ainda. Opa! E, e até com mais saúde do que eu. Opa! E quem eram essas 3 vozes no início? Você? Eu, o Zé Paulo. Zé Paulo entrou praticamente quando eu estava começando o jornal. Nós tínhamos Humberto Marçal, Fernando Solera, tanta gente depois procurou o seu. Mas o Marçal ficou sempre com característica das vozes mais bonitas do rádio. Depois nós tivemos lá Antônio Carvalho, enfim, sempre cada emissora, como o Fábio Pérez foi também, Sim. na sua atuação. O Alexandre Cadum, que tinha uma fixação em voz bonita. A gente dizia voz que enche o bafo, o alto-falante. Né? E o Marçal era um grave extraordinário. Ele ficou durante muito tempo lá, com uma referência. Sim, sim. Era um monumento. E ele não precisava do consolo do Blota. Se voz significasse tudo, eu não seria escolhido. Mas o Blota Júnior sabia da importância que tinha a voz, muito embora ele dissesse que ele não precisava. Sim. Né? Ele sempre foi cercado de gente boa. A repercussão desse jornal logo pela manhã foi muito grande. Vocês esperavam que o público reagisse de uma forma tão positiva? Eu vou lhe contar, naquele tempo a Tupi que pontificava. Você tinha lá o grande jornal falado do Tupi, você tinha lá. Não tem importância. A gente corta. Estou dando entrevista agora, desculpe, eu até precisei interromper. Obrigado, tchau, depois falamos. Esqueci que ia pôr o telefone aqui. Bom, vamos lá. Onde ele estava? No momento Falando do Marçal. do Marçal. Tá. Então ele pode continuar normal. Tá. Aí depois a gente corta e edita. Então, o Alexandre Cadum, que era um cultor da voz, do grave, do bonito, das vozes que enchiam os bafos alto-falantes, né? E quando me convidavam, eu tinha uma voz mais aguda e tal, eu falava, mas será que eu me enquadro bem? Eu não tinha. Não, vamos ter. Bom, fez lá o teste, gravei uns textos, e a pedido do Júlio Atlas,
E o Alexandre Cadunca, que chefiava o departamento, concordou, eu passei a integrar. Como acho que eu e o Zé Paulo rompemos aquela coisa da voz maravilhosa. Não tenho nenhuma restrição a falar que nós tínhamos voz muito boa, mas no tocante à voz, Sim. voz mesmo que marcava a emissora, era gente como Humberto Marçal, Antônio Carvalho, Sim. Fernando Solera, eram esses. E a repercussão? Vocês passaram a ser marcantes, né? Então, bom, quando a gente falava da exatamente. rádio, a gente falava do Zé Paulo de Andrade, a gente falava do Salomão Esper. Na verdade, o programa Jornal Primeira Hora já tinha um prefixo muito bom. Cada programa lá se iniciava com uma abertura musical. Nós tivemos lá durante muito tempo os titulares do ritmo, que era um conjunto de cegos desprovidos, cultores da música brasileira com pertinácia, com extraordinárias virtudes, os titulares do ritmo. Por isso que o Cadunque, também fã deles, resolveu chamar todo o seu complexo de noticiário jornalístico de os titulares da notícia, que era, Que eram vocês. claro, uma alusão aos titulares mais famosos que era desse conjunto. Você, em algum momento, Salomão, sentiu vontade de sair desses radiojornais e fazer alguma coisa diferente? Ou te satisfazia todo dia estar lá informando o público logo pela manhã? Mas eu também fiquei apaixonado, né? Não queria. Nunca faltei, só se algum outro motivo de doença que pudesse ficar, mas não conseguia faltar no jornal do qual era titular. E tantas coisas que eu tive de motivo de contentamento na minha longa carreira. Mas a coisa chegou a tal ponto que o rádio e o programa, a gente ficava com essa afeição, né? Era uma dedicação total. Para você ter uma ideia, o José Paulo de Andrade era chefe do jornalismo e apresentava também. O Jornal Gente. Depois do Jornal Gente, por coisas que não vou ficar citando aqui, pode demorar muito, te atrapalhar na entrevista, ele, ao fazer o programa O Pulo do Gato, um programa de manhã, os programas sertanejos estavam dando lugar à programação, que ia avançando cada vez mais na madrugada, e 6 da manhã era madrugada ainda, naquele tempo bem. E ele começou a fazer. E um dia o João Saad, cheguei a diretor da emissora, e ele, toda vez que recebia visitas que queriam falar do jornalismo, procurava o Zé Paulo e não encontrava ele à tarde no computador. Porque ele não podia aguentar, ele estava fazendo programa dele. Desde as 5 da manhã? E à noite fazia também. O telejornal, Então ele ia dormir à tarde um pouco e coincidiu do João falar comigo: Salomão, não dá para aceitar isso aí. Você senta com ele, pede para ele escolher ou o programa ou o cargo. Eu chamei ele, contei, ele era meio bravo, enérgico, não aceitava fazer concessões do patrimônio que ele achava que era inequivocamente ligado a ele. Sim. Aí eu falei: Zé Paulo, diretor é coisa passageira. Como eu estou aqui, fiquei lá longos anos, né? E você está.
Agora, é tamanho o sucesso do Pulo do Gato que você vai querer ser diretor de jornalismo, largar o programa, porque o João queria que ele dormisse mais, portanto, largava um ou outro. Deixava de fazer 6 da manhã, Sim. para dormir mais, entrar já, ou, caso quisesse fazer, deixava a direção, porque ele queria o jornalismo, o diretor, o dia inteiro lá. Sim. Isso aconteceu muitas vezes. Então você verifica, e o Zé Paulo optou, fez a opção que doeu muito, porque a gente tem sempre um pouco de vaidade. Claro. Dirige o jornalismo da Bandeirantes, é o Zé Paulo, de repente dizer que... Você ficou no ar, Salomão Esper, até quando no rádio? Fiquei no ar até completar 90 anos de idade. E está chegando a data de 26 de outubro, quando eu me despedi no ar. Eu falei que era 90 anos, eu já estava sendo até um obstáculo para coisas que a rádio pudesse quiser fazer, e ficava na coisa de temor reverencial. Eu falei, não, eu estabeleci antes que ia parar os 90 anos. E quase que eu não chego nem a fazer isso, porque estavam conversando lá sobre uma eventual troca, né? Eu, talvez o Zé, não sei, nos programas que nós apresentávamos de jornalismo. E eu terminei lá na Bandeirantes fazendo um comentário no programa da tarde, vespertino, do Capriotti, né? Era um comentário, escolhia um tema nos últimos 4, até completar 90 anos. Concordei em fazer isso, aí foi escolha minha, apesar de ter sido uma sugestão deles. Uma forma de eu não ter que levantar cedo também. E foi assim. Terminados 4 meses de comentário, um comentário por dia, no programa das 4 da tarde, eu me despedi, e acertei e fui embora. E Bandeirantes sempre me convidando para dar entrevista, para falar, para representar, mas o rádio tem evolução, você precisa aprender a respeitar ou descobrir, né, o que pode ser aventado antes, você suprimir qualquer coisa constrangedora e tomar você a decisão de parar, que todos nós paramos um dia. Mas de qualquer forma foram quase 70 anos de Parar com carreira. 90 anos é muita coisa mesmo. É para poucos, né? E Salomão, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem que é assim, para quem está começando hoje, para quem gosta de rádio, quer fazer rádio, como é que ele deve proceder? Olha, durante todos esses anos, na superintendência da Rádio Bandeirantes, quanta gente nova entrou, quantos meninos, idade de office boy, e começava lá, jornalismo, fazia uma pontinha, até chegar a ser titular de programa, todos eles. E todos eles se espelhavam no exemplo daqueles que tinham essa vontade de ser radialista, de ser. Eu dizia que a humildade era condição sine qua non. Não adianta, o prestígio vem da sua atuação. Não adianta querer importar prestígio ou fazer-o nascer da noite para o dia. Naquele tempo, algumas emissoras tinham até espaço disponível e vendiam programas. E era de se ver a empáfia com que alguns homens do rádio, muito ligados à publicidade, que tinham boa carteira de publicidade e podiam até ditar normas de comportamento. Sim. Né? Trabalhei com alguns deles até. Mas deu para manter uma postura
que nunca me envergonhou, né? Foi tudo muito bem. Mas a humildade é uma característica muito importante para quem quer alcançar a carreira. Olha, eu sempre brinco, um deles virou um grande amigo meu, mas com a panca de se apresentar ou de despedir no fim do horário. Trabalhei muito tempo ouvindo uma emissora importante, o cidadão se despedir e falar: muito obrigado pela sua atenção e até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus assim o permitir. Olha que bom. Se Deus estava preocupado em garantir a volta do locutor. Até amanhã, nesse mesmo horário, se Deus assim o permitir. Legal. Salomão, eu quero agradecer muito pela entrevista. Eu sei que a gente teria horas e horas para conversar então, eu sei. aqui. Esse é o problema. Como eu não perguntei o que você quer, fui falando muito. Não, foi e ótimo. fica coisa, às vezes, escondida ou não revelada, e fica a gente a desfilar amenidades. Não, foi ótimo. Então, foi. Mas como, modéstia à parte, eu já dei dezenas de entrevistas, para eu não mentir, eu tenho que ser repetitivo. E o repetitivo enjoa. Não. Mas Mas quando a nova geração não pediu conhece. esse depoimento, eu falei, mas ainda, agora estão se lembrando de mim. Né? Claro. Quando você me falou do que era do museu, eu me lembrei de quantas e tantas vezes não tive contato com a fundadora Vida Alves. Vida Alves. E o próprio Blota Júnior, que foi e vice-presidente o durante Blota. muitos anos. E o Blota Júnior, felizmente eu pude render muitas homenagens a ele em muitos programas importantes que apresentei, mas em vida. Então ele tomou conhecimento. Isso é importante. E aí ele também passou a me indicar. Ele foi diretor eu acho, foi diretor da cultura, da televisão. E um dia eu sou convidado a apresentar um programa de entrevistas lá. Fiquei 2 anos apresentando. E eu falei, mas o que será isso? Só pode ser Blota Júnior, porque, para lembrar, ele deve ter. Ele não mandava, nunca mandou dizer o nome dele. Eu que desconfio, presente por telefone. E pegou amigos que estavam na Bandeirantes, lá na Cultura, não sei, num cargo de direção, e me chamou para apresentar um programa de entrevista. Então eu fiz durante 2 anos um programa porque acredito que o Blota, isso me orgulha muito, muito embora ele não quisesse chamar para si essa responsabilidade. Legal. Salomão, muito obrigado. Eu acho que foi uma entrevista muito interessante. As novas gerações precisam conhecer toda essa história magnífica do rádio brasileiro e você é um dos expoentes desse rádio. Eu estou, como você está notando, estou um pouco afônico, mas não queria suspender, senão eu achar que ele está dando mais valor à voz do que ao depoimento. Então, não A pode. vaidade dele eu não quis, não. Vou conceder de qualquer jeito. Enquanto sair, né? Tá ótimo, não, ficou perfeito. Eu fico Muito obrigado pela entrevista, querido. Eu Muito obrigado fico mesmo. muito contente, agradeço. Acho que foi um encontro de amenidades. Muito produtivo. Mas o envaidecimento fica para depois. O envaidecimento ele está no museu, Isso. que você está dirigindo agora. Legal, muito obrigado.